Hoje é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. E é difícil encontrar alguém que não goste desse lanche, né? O hambúrguer foi criado no século XIII na Mongólia. Os cavaleiros amaciavam a carne colocando debaixo da sela do cavalo. Depois, os nômades da Ásia Ocidental desenvolveram uma técnica de temperar a carne para conseguir conservar por mais tempo. O hambúrguer chegou à cidade de Hamburgo, na Alemanha, levado por marinheiros alemães que passaram a cozinhar a carne que antes era comida crua. E de lá foi para os Estados Unidos, onde foi acrescentado o pão. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a chefe de cozinha, a professora Andréa Shima. Andréa, a gente tem essa coisa, todo mundo sempre acha que o hambúrguer veio dos Estados Unidos porque foi, na verdade, onde popularizou mesmo, né? Exato. E tem gente que fala que o hambúrguer é uma refeição que tem carboidrato, proteína e salada. Bom, tem gente que coloca salada, né? Mas o pessoal aí vai dizer que salada não. Mas enfim, é verdade. Ele é completo e apesar dele ter se difundido, né, nos Estados Unidos, a origem, como bem você colocou aí, não é de lá. Mas a gente pode dizer, né, Elaine, que lá sim eles fizeram esse pão incrível, recheado com carne, com um pedaço, fatias maravilhosas de queijo e, por que não, uma saladinha também para equilibrar tudo isso. Inclusive, tem redes muito tradicionais nos Estados Unidos, né? Sim, e algo muito interessante é que, se você for olhar, né, o hambúrguer é um dos alimentos mais consumidos no mundo. É o que mais se popularizou. Em qualquer parte você vai encontrar um fast food ou alguma coisa relacionada à comida de rua. É uma carne simples, né? O ingrediente principal é a carne moída, mas a gente sabe que tem aí um segredinho e, de repente, por isso que ele se popularizou tanto, né? Essa coisa de ser acessível, de você poder fazer em casa e também comer na rua. E de uns tempos para cá ele tem assim gourmetizado, né? Tem vários tipos, tem temperos, tem blends de carne. Blends de carne. Hoje você tem também hambúrguer vegano, né? Pra galera que não consome carne. Enfim, você consegue atingir um público, né? Com vários paladares, várias tribos, né? Como a gente gosta de dizer. Eu tava vendo que tem até hambúrguer feito de carne de wagyu, que é aquele boi, né, japonês, que é caríssimo. Carésimo. A gente consegue, isso que é o bacana, né, da comida, da gastronomia, porque você parte de uma coisa simples, que você pode fazer em casa, que você pode comer na rua, acessível, e a gente vai chegando, né, a uma coisa extremamente gourmetizada. Imagina um hambúrguer de wagyu, né, o quanto que não custa, né, e o quanto que não é realmente uma iguaria, né, uma iguaria. Exatamente. E tem também os adereços, né, tem o ketchup de goiaba, né, que o pessoal tá usando agora. Olha só, a gente fala, né, então, basicamente, né, a carne, né, o pão, o queijo, e aí a gente começa a falar das maionese com fumaça, né, a gente tem ketchup artesanal com goiaba, tem barbecue caseiro. As mostardas também. Mostardas, né? Mostarda de Dijon, que fica incrível. Enfim, você consegue criar uma série de elementos a partir de um hambúrguer, né? E é legal que vai do popular até o mais gourmetizado, né? O mais gourmetizado. E sabe o que é bacana? É que, assim, apesar da gente falar, né, de todas essas tendências, né? Você vai falar aí de um hambúrguer vegano, por exemplo, utilizando shimeji, grão de bico, enfim, os pães também coloridos, de beterraba, de cenoura, né? Só que o hambúrguer clássico, o sanduíche clássico mesmo, né? Esse que começou lá nos Estados Unidos, né? Onde eu tenho o pão, né? A carne e uma fatia legal de queijo. Ele não é, apesar da gente falar, é muito simples de fazer, mas ele tem técnica também. Saber o ponto da carne, né? É muito importante. O ponto da carne. E algo bem bacana também pra gente falar é que, se ele é um preparo, a princípio, simples, né? Esse elemento principal, que é a carne, a gente precisa saber escolher.
e fazer esse blend também, essa brincadeira dessa mistura, para você ter um sabor legal no final e para a carne também, para ela não ficar seca na chapa, né? Tem isso também, né? E eu queria dizer assim que, basicamente, para a galera que quer se aventurar na cozinha e fazer uma receita de um hambúrguer, olha só, a gente obedece uma regra básica que é 20% de gordura. Olha, tem que ter a gordura. Tem que ter uma gordurinha, né? Então você vai pegar lá 1 quilo da carne que você elegeu, né? Sendo que 20% é de gordura. E você pode tirar essa gordura, por exemplo, de uma picanha, né? De uma capa de filé, uma fraldinha. Outra carne que é muito bacana é a alcatra. Ponta de peito dá um resultado final incrível pela gordura. Então, por exemplo, se você fizer um blend de alcatra, né, 80% de alcatra, 20% de ponta de peito, você vai ter um custo-benefício legal, né? E um resultado incrível, né? Olha, já tem receita para fazer hoje. Já tem receita. Agora, desculpa, pode continuar, André. Não, pode falar. Não, tem uma coisa muito legal nos Estados Unidos, não sei se todo mundo conhece, eu vou até pedir para o Douglas soltar daqui a pouquinho pra gente, que é o seguinte, tem uma hamburgueria em Las Vegas em que tem um hambúrguer gigante, chama Heart Attack, que é tipo parada cardíaca, um problema no coração, porque ele tem 1,8 kg de carne num único lanche. E aí, se a pessoa pedir não comer tudo, ela ainda apanha. É de brincadeira, mas é bem interessante. A pessoa entra e eles já dão um jaleco de hospital. É isso mesmo, porque eles falam que tem tanta caloria ali que a pessoa pode ter até uma parada cardíaca. Vamos dar uma olhadinha. E aí, você de casa encara um lanche desse tamanho? Eu não aguento, Andréia. Olha só, hein? Eu acho que a gente viu ali no vídeo que o pessoal come em camadas, né? Aos pouquinhos. Acho que bem conversadinho. Tem uma galera aí que encara esse lanche aí. O pessoal aqui da TV já disse que consegue. Mas aí pode pedir o lanche menor também. Tudo é uma brincadeira, mas é interessante o que o hambúrguer proporciona, né? Exato, e isso é muito legal, né, da comida, né, porque você alia essa coisa também do entretenimento, do lúdico, né, do desafio, né, e o hambúrguer acho que é uma comida muito versátil, informal, né, Elaine, acho que isso é muito bacana, né, e a gente pode atender todas as idades, todos os públicos, fácil de fazer em casa, né, barato. Aí a gente fala dessa técnica, desses segredinhos que fazem diferença no final. E o tempero também faz toda a diferença, né? Tanto é que, assim, eu já visitei algumas casas de hambúrguer aqui em Maringá, mas sempre tem aquela que a gente prefere mais, porque eu gosto, por exemplo, de uma carne bem temperada. E aí sempre tem aquele lugar que a gente gosta mais de ir, porque tem aquele sabor mais gostosinho, né? Olha só, a gente sabe que cada casa acaba desenvolvendo o seu blend, né? O seu tempero, a sua maionese, às vezes um picles, né? Vai incrementando o hambúrguer. Mas a gente parte de uma regra bem legal, que além dos 20% aí da gordura, tem a questão desse temperar a carne. Porque tem uma galera que vai fazer hambúrguer e separa lá ovos, farinha, né? Como antigamente o pessoal quase era um bolinho de carne, né? Praticamente. Mas essa coisa não, nada de ovos, nada de farinha, é carne mesmo, né? Você fez o blend, porcionou lá 180 gramas, que é um tamanho legal para um hambúrguer. E a questão do tempero, tem gente que coloca, por exemplo, coisas em pó, pimenta em pó, né? Alho em pó. Mas uma coisa bem legal que não pode faltar no hambúrguer é o sal e a pimenta. E a pimenta moída sempre na hora. Olha só, dá o sabor todo diferente. Todo diferente.
E aí o que quiser colocar a mais vai pelo gosto da pessoa. Vai pelo gosto. A única coisa que a gente fala assim é você tomar cuidado, nada de fazer marinada, deixar a carne, por exemplo, a bolinha ali, né, marinando em tempero delongado. Isso não, porque você vai acabar descaracterizando e a questão de você perder esse suco da carne na hora de colocar na chapa também, soltar líquidos, né? Então, fez o blend, ele misturou as carnes, a gordurinha, temperou, vai pra chapa. Vai pra chapa. E aí boleia, né? Legal também você bater de uma mão na outra para tirar aquela coisa do ar, né? Que ficou entre as camadas de carne. Então, boleou. 180 gramas é o tamanho aproximadamente de uma bolinha de tênis ali, um pouquinho menor, né? Bate numa mão na outra. Chapa quente, pode ser uma frigideira, sempre um recipiente aí de fundo grosso, né? Quente, você coloca e não fica mexendo, gente. Deixa pegar ali, realmente dourar, né? Ficar legal. Aí você vira e uma dica, já coloca o seu queijo, um cheddar legal por cima dessa carne para derreter. E o pão também, Elaine, tem que ser um pão legal. Com certeza, e já põe junto ali também, já tira tudo, né? Põe junto, pode dar uma chapeadinha nele também, para formar aquela casquinha que a gente ama, né? E aí já monta o seu lanche e bora. André, esse papo me deu fome. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu quem agradeço, uma satisfação, uma delícia vir aqui bater esse papo com você. Obrigada.